Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Haroldo Dourado. Como eu sempre digo, estou professor no curso de Filosofia da Faculdade Católica de Feira de Santana. É um curso de extensão e nesse semestre a gente trabalhou com alguns filósofos, dentre eles Foucault, e os meninos aqui foram que se debruçaram sobre Michel Foucault, um filósofo extremamente importante, onde vai influenciar muita gente. Você não vai entender o mundo de hoje, você não vai entender violência, você não vai entender necropolítica, você não vai entender uma sociedade do consumo sem você não estudar, não passar por Foucault. É impossível, porque ele foi um filósofo que se deteve a entender o que estava acontecendo na sociedade ali do século XX e, para tanto, ele fez um trabalho quase arqueológico para trás. Enfim, aqui hoje nós estamos com os alunos, que são alunos do curso de Filosofia, Jadson, Marcos, Everton, que se debruçaram sobre Foucault, e é o que a gente vai discutir agora, um pouco sobre Michel Foucault. Aí eu pergunto a vocês, mais uma vez, por que a gente está aqui hoje sentado, discutindo, falando sobre Michel Foucault? Quem foi Michel Foucault? Bem, Michel Foucault, ele é um filósofo francês, nascido em 1926, veio a falecer em 1984, então ele viveu seus 58 anos, com uma trajetória muito extensa, muito vasta. Foi filósofo, historiador, teórico francês, e as suas obras elas ajudaram, tanto na parte da sociologia, nas ciências humanas também. A gente pode citar aqui a psicologia, a pedagogia, e Michel Foucault, ele tem diversas obras, né, que a gente também pode citar. Por exemplo, a história da sexualidade, a história da loucura, a arqueologia do saber e também o Vigiar e Punir, o Nascimento da Prisão, que é o que nós trabalhamos em sala e trouxemos aqui hoje. Então o livro que a gente, dentro dessas obras todas aí, o livro que a gente se dedicou foi Vigiar e Punir. Isso. Ele foi escrito em que ano? 1975. Pronto. E o Vigiar e Punir, então, se for você, Everton, que vai falar, ou se vai ser um dos meninos, o Vigiar e Punir fala sobre o quê? O Vigiar e Punir, ele fala sobre a mudança, a transmissão, a mudança da punição no Ocidente para ele tem um trajeto, né, fala da punição, do suplício, da disciplina. É uma organização da mudança do poder que era imposto de uma forma inadequada, na visão de Foucault, para uma punição, uma prisão ideal. Então, o foco dele é o poder, né? Tem essa questão. Então, o que você está me dizendo é assim, para ele explicar o processo da sociedade, ele se debruçou sobre formas de punição. Exato. Então, aí ele estuda formas de punição ao longo da história e vai mostrando a evolução e a mudança disso em relação à sociedade. Exato. E, para tanto, ele começa a colocar sobre a questão da... Érico, eu vou ter que interromper um pouquinho, porque mudou ali. As TVs estão tudo interligadas, se Tá. alguém mexe em outra lá, às vezes acontece isso. Tá. Daí para... Mas, de qualquer forma, a TV não estava aparecendo. Ah, tá, desculpa então, Não, viu? relaxa. E aí como é que eu continuo? Você estava falando... Não, eu Pode continuar normalmente. aí você... eu só queria... onde é quem está falando? Então vou pegar aqui e depois você faz o corte. Bom, então o que você estava falando, Everton, é que em Vigiar e Punir, pela história da punição, ele vai descrever a sociedade através de métodos de punição, a evolução disso. Isso. Ah, interessante. Ok. E como é que se dá essa evolução? Sai de onde e vai para onde? O que é que ele queria dizer? Como foi essa... Como é que se desenvolve o Vigiar e Punir? Ele se desenvolve em 4 grandes blocos, começando, por exemplo, pelo suplício. Ele trabalha sobre o suplício, que nós vamos explanar, por sinal. A punição, são 2 grandes blocos. Aí o centro
do vigiar e punir, o ápice, podemos dizer assim, está na disciplina e a obra ela conclui com a prisão. Então são grandes blocos, os 4 blocos, eles comungam entre si, estão interligados. É uma forma didática, pedagógica para se trabalhar. Entendi. Ok. Me diga uma coisa. Aí o Foucault vai e fala sobre a prisão. Quem que podia me dizer aí o que quer dizer a prisão para Foucault nessa obra? Para Foucault, né, a prisão é um modo de exercer o poder, como já foi destacado aqui, né, o poder, né, pela monarquia, enfim, já que traz também essas visões no suplício, né, muito destacado isso, mas a prisão também como modo de educar o indivíduo para uma voltar para a sociedade, para uma volta para a sociedade, né, destacado também isto, né, para Foucault. A prisão como esse olhar, né, do meio das leis, para que o indivíduo também possa depois voltar e contribuir para a sociedade. É bom destacar isto, né? Foucault, ele traz esse panorama, né, para que possa observar com mais atenção como os indivíduos, né, agem e até mesmo como as massas ou até mesmo a burguesia, enfim, que tinham maior lucro, né, sobre isso, como manipulavam também a lei para que também não pudesse ser afligido, né? Entendo. Isso. E também como o pobre, né, o pobre ou até mesmo aqueles que eram desvalidos pelas leis, né, eram afetados totalmente pelas baixas rendas e tudo mais. É destacado muito isso por Foucault. Entendi. E você tocou no suplício aí. Como é que ele trabalha o suplício nessa obra dele? Podia me dizer, já? Sim. Então, o suplício, ele era uma espécie de punição, né? E essa punição, ela acontecia, né, de forma pública. Com isso, acontecia como se fosse uma peça teatral, né? Então, reunia grandes multidões, ele naquela multidão fazia o julgamento da pessoa por aquele crime, né, na qual ela veio a cometer. E aí, em meio daquele contexto, né, tinha esse certo espetáculo, né, de como um julgamento público daquela pessoa, né, Punia para todo mundo ver. Sim, exatamente. Era um momento muito teatral, né? Acontecia também, era um julgamento na qual a população também, vendo aquilo, pudesse temer ao poder. Então isso era um exercício de disciplina. Exatamente. E aí, Everton, disciplina? Disciplina. Aqui a gente pode colocar como o núcleo da obra de Foucault, o núcleo teórico, né, da obra de Foucault. Porque assim, Foucault ele descreve o nascimento do poder disciplinar que não se limita simplesmente a punir. Ele não quer só limitar a punição que havia, teatral, essas coisas, mas a produzir sujeitos, produzir pessoas que fossem eficientes, que fossem educadas nesse campo. Tanto que dentro do tópico disciplina, ele traz sobre os corpos dóceis. Os corpos dóceis seriam pessoas moldadas a tal situação. Elas seriam educadas, seriam manipuladas de certa forma para aquela situação e estariam acomodadas a viver daquele jeito. São pessoas vivendo estaticamente, né? Vivendo de forma estática. E para isso, dentro da própria disciplina, para produzir sujeitos e com a intenção dos corpos dóceis, existia também o chamado panóptico, que é uma questão de vigilância. O panóptico era para vigiar. Ou seja, o panóptico é uma grande torre no centro, vigiada, cheio de cela ao seu redor. E podemos citar aqui um exemplo para ficar muito claro, já que nós não temos visão disso. É como se fosse o olho que tudo vê. O vigia que está na torre percebe todos que estão na cela, mas os que estão na cela não sabem, não percebem que estão sendo vigiados. Então, o vigia, ele pode perceber todo mundo e pode aplicar a todo mundo aquelas questões, e é um termo também de disciplina, de desenvolvimento da disciplina. Entendi.
Então vocês me descreveram, eu acho apenas que a gente precisava alinhar, mas isso aí no sentido de que uma das coisas que eu acho que é uma visão aí subliminar do Foucault é ele estudar o homem. A ideia dele, ele é quase um antropólogo mesmo, na questão da... Então ele está querendo saber assim, como é que forma esse homem. Então acho que vocês falaram as coisas aí, mas a gente precisa agora dar uma juntada nisso, porque é essa a questão. Ele está querendo saber como é que forma o homem. Aí o Foucault, para mim, é um cara bacana, porque assim, ele não vai no senso comum. Aí ele vai estudar prisão, que é o que vocês estão me dizendo. Quer dizer, vocês foram estudar um livro sobre prisão. E, na verdade, ele está estudando ali como é que o homem se comporta. Porque, olha a sacada do filósofo. De acordo com você pune, e para que você pune, você determina em que estágio está a sua sociedade. Então, se o soberano antes fazia você... deixar você viver. Então, você vive. E ele só agia quando ele tinha que punir, que aí era o suplício. Que Adson trouxe aqui pra gente. Então ele fazia publicamente, porque ele queria punir, mostrar para todo mundo que ele era o soberano e ele mandava. Pronto. Onde é quem está trabalhando aí? Idade Média. Cada um vai cuidando da sua terrinha, então todo mundo vive. E na hora que ele quer exercer o poder de soberano, ele vai lá e pune. Aí o Foucault ele explica o suplício. Só que aí o que acontece é a gente começa a entrar num processo de evolução do capital, mercantilismo ali, troca de mercadoria, depois umas fabriquetas, né? Vapor, revolução industrial. Qual é o primeiro instrumento? Aí vem você me dizendo. Corpos dóceis. Precisamos, que agora eu preciso do trabalhador, não quero mais matar ele. Não quero mais que ele sofra. Eu quero agora que ele produza, porque agora a lógica é essa. Isso. E aí o que é que faz? A gente precisa ter que disciplinar esse povo. Então vamos disciplinar esse corpo para que esse corpo seja dócil. Vou usar a palavra que Foucault usou e que você utilizou muito bem aqui. Então vamos docilizar esse povo. E aí o que você faz? É o que você acabou de falar aí. Disciplina. Escola, hospital, tudo divididinho, exército, né? Processos educacionais. Até o próprio Estado. Até o próprio Estado, de uma forma hierarquizada, disciplinada. Quando esse corpo dócil deixa de ser dócil, vai para onde? Como você falou. Prisão. No que você diz. Eu preciso, não é mais colocar ele no suplício. Isso. Não dá mais para eu... Quero mais punir ele. Não, eu quero colocar ele disciplinado. Já que ele não ficou disciplinado, eu vou disciplinar ele na prisão. O que seria, então, essa prisão ideal? Aí é o que você falou. Panótico. O que é o panótico? Que não é uma ideia de Foucault, é uma ideia de um filósofo do século XVII chamado Bentham. Isso aí, a pronúncia é isso. Que ele idealizou uma prisão fantástica. Ou seja, você tem uma torre grande, você tem uma pessoa só, e que dali ele vê todos, mas eles não se veem, mas sabe que está vigiado. É o Big Brother, né? É o famoso Big Brother. Quer dizer... Todo mundo vê e a pessoa não vê quem você está falando. Então, você acaba se moldando porque não é mais uma prisão. Veja a importância disso. O que a gente acabou de falar aqui, a gente falou aí em 400, 500 anos da história do homem, sim, falando sobre prisão através de uma obra de um cara que falou sobre prisão. Parece brincadeira. A profundidade e a qualidade do pensamento desse cara. E aí você fala assim, pronto, e hoje? Hoje, para você entender hoje, se você não entender isso que Foucault falou, você não vai compreender. Quer dizer, e como nós estamos hoje? Nós estamos hoje dentro de uma caixa dessa, gravando, falando sobre internet. Aí eu pergunto, Foucault explica hoje, o mundo de hoje? Fiz essa explanação. O que vocês acham que Foucault contribui, mas será que só ele sozinho agora, com esse pensamento aí, ele explica o mundo de hoje? O que é que vocês acham? Qual a opinião? Eu acho que totalmente ele explica, principalmente como foi retratado pelo irmão Everton aqui, né, esse corpo dócil, né, que a gente pode ver que ele eu acho que a palavra em si tenta compreender o homem em sua totalidade, né, de ser, né, de existência,
mas também as suas atitudes, né? Como o corpo que basicamente pode ser manipulado, né? Sim. Manipulado. Acho que a manipulação pode adentrar, principalmente nessa parte do corpo dócil, Entendi. né? Na Então, nossa o sociedade. ato dessa disciplina chega a tal ponto que você acaba, num mundo panótico, ou seja, sendo observado, você acaba se automoldando Isso. para isso. É entendível. Aí agora eu pergunto para vocês, e para a atividade de vocês, de seminarista? Como é que Foucault impactou para vocês? O que é que trouxe de conhecimento? O que é que trouxe na sua vivência? E aí, como eu sempre falo, não é atividade escolar, eu estou falando de escolaridade de vida. Vocês são seminaristas. Vocês vivem num sistema disciplinar, vocês estão dentro da igreja, que precisa ter ordem, né? Não espero que vocês sejam corpos dóceis, né? Mas que sejam corpos que absorvam o que tem que ser absorvido para poder propagar. Qual é a visão que vocês têm hoje de encontro, tendo um encontro com Foucault? O que vocês trouxeram isso para a sua vivência na sua atividade pastoral, por exemplo? Olha, pegando desde lá do suplício e trazendo até a prisão e aplicando na nossa realidade, a gente não necessariamente desconsidera por desconsiderar, mas nós não temos mais essa visão, e pelo menos na minha vida pastoral, não tenho mais essa visão da prisão como se tinha antigamente, como se prendia por prender para educar, não. Mas hoje nós vemos também, como já citado, hospitais, escolas, Estado, e até dentro do âmbito religioso, por exemplo, o seminário, nós vivemos também essa técnica disciplinar. Por quê? Nós somos disciplinados desde a nossa casa, mas dentro do seminário é outra realidade. Dentro da nossa vida pastoral, das nossas atividades pastorais, é outra realidade. Então, eu vejo que se aplica, eu até dentro da própria sala de aula, eu usei o exemplo do seminário também, porque nós não nos tornamos corpos dóceis e temos que ter o cuidado de não nos tornar também corpos dóceis. Mas fazer com que sigamos ali, não no sentido de ser disciplinado para uma prisão, mas não, ser disciplinado para moldar o nosso pensar também, né? E sabendo que, podemos dizer aqui que na visão de Foucault, hoje todos nós somos vigiados, porém todos nós também vigiamos. Então, Boa. Nós somos vigiados, mas também vigiamos. E você aí, mano? Eu concordo com meu irmão, né, totalmente, né, principalmente sobre essa questão de ser vigiado, né? Mas não é um vigiar, né, que a gente pode levar em consideração de punir, mas de tentar fazer o certo, né? Uhum. Tentar seguir a linha, assim que a gente também almeja, né, totalmente. Né? A gente vive num seminário, numa estrutura que ali está regras dadas a cada um de nós, mas estão ali para nos colaborar e nos ajudar a compreender e viver em sociedade de uma forma que a gente vai também estar na vida pastoral, Entendi. estando lidando com sociedade, com realidades que às vezes a gente vamos ter um olhar mais crítico em certos pontos, graças também a esse ponto de vista, nessa realidade que o seminário nos traz ali propriamente. Graças também a esse olhar crítico, né, e construtivo, que nos ajuda a crescer totalmente. Beleza. Você, Jadson? No seminário, você vai aproveitar alguma coisa de Foucault? Sim, essa questão da disciplina é algo muito interessante, né? Não viver uma disciplina apenas de forma forçada, né? Mas também algo feito no dia a dia, no cotidiano, algo de forma mais espontânea também, né? Que aos poucos também não vai se tornando um fardo, né? Vai se tornando algo leve, que a caminhada, né, com os irmãos vai nos ajudando, vai nos moldando também. Então, é um percurso, né, que aos poucos, cada dia mais a gente vai melhorando um pouco, né? Entendi. Procurando sempre melhorar cada dia que passa. Então aí vai um toque para vocês, que é assim, como eu já falei, eu acho que eu toquei isso na aula com vocês. Vocês fazem pastorais, vocês vão estar nos lugares, vão estar no mundo. O processo de violência hoje, você vai precisar entender a sociedade e você vai ter que se debruçar sobre Foucault. Então, tem dois autores aí que eu acho que são fundamentais para vocês. Um é Byung-Chul Han, que vai... eu acho que por isso que Foucault ficou grande também, porque os filósofos, a gente estuda filosofia todo dia,
E a gente sabe que às vezes numa escola filosófica, logo depois vem uma outra contradizendo aquilo. E na de Foucault não houve quem contradiz a ele, mas ampliou o que ele diz. Então vem um Byung-Chul Han que fala que a gente não vive mais na sociedade disciplinar de Foucault. Então hoje em dia você não vive segundo Byung-Chul Han, que é um pensador sul-coreano, mas na verdade fez a carreira dele toda na Alemanha. E hoje é um best-seller, qualquer sociedade do cansaço. Ele explica que hoje a gente vive numa sociedade do cansaço. Não é a sociedade disciplinar, na medida de que você hoje, devido à internet, você ficou dentro de casa e, na verdade, você o seu disciplinador, que era o outro, hoje é você mesmo. Então, o conceito é esse. Então, você é o chefe de você mesmo. E isso cria vários problemas. Porque se você é o chefe de você mesmo, você não fica mais zangado com o reitor, você fica zangado com você. Você não fica mais zangado com o gerente, você fica zangado com você. Porque você não cumpriu com você. Então você fica frustrado duas vezes. Você que não fez aquilo que deveria fazer e aquilo que o seu chefe te mandou fazer e você não fez. E o seu chefe é você. Então o Byung-Chul Han, ele tenta explicar mais ou menos isso. Essa questão que é explicável pelo fato de que a gente hoje faz um curso online, a gente faz pós-graduação via internet, a gente não vai mais em banco, a gente não vai mais em farmácia, a gente pede tudo aqui e chega, não tem mais aquela... Você evita os confrontos, onde o Foucault vai explicar todo dia. E ele escreve um livro para mostrar o que é confronto e quem sai do confronto fora da caixinha, que é a questão das prisões, do suplício, da disciplina. E outra coisa que eu acho que é importante, ainda mais que vocês vão se debruçar sobre a questão do processo de racismo e de uma necropolítica, que aí é um outro filósofo camaronês chamado Achille Mbembe, onde ele escreve sobre a necropolítica e para ler necropolítica, para explicar a forma de você ter o Estado escolhendo quem morre através do processo de raça de pele. Seria isso. Só para ficar mais claro. Então, para você estudar necropolítica, que é altamente hoje discutível e cotidianamente é contemporâneo, e você entender a sociedade, você vai ter que se debruçar sobre Foucault e essa capacidade dele muito inteligente de trazer essa contribuição. Então é apenas um toque para que inevitavelmente, de onde vocês forem, vocês vão ter que estudar sobre isso. Mas eu fiquei muito satisfeito com o que a gente fez na sala. A gente aprofundou bastante essa questão desde a sociedade disciplinar, modo de estudar, modo desde o suplício, a prisão, a você ter que tratar esse corpo diferente, porque, para explicar e ficar claro, se antes o soberano queria deixar viver e fazia morrer, com Foucault ele inverte isso. Ele vai dizer que o soberano agora vai fazer viver. Vai fazer viver como? Políticas de saúde, política de educação, vacinação, controle de natalidade, e deixa morrer. Ou seja, que ele deixa lá jogado à míngua numa periferia qualquer. Então o Foucault, quando ele identifica esse soberano lá na frente, ele consegue, através dessas suas obras, explicar esse movimento. E o que vem depois é o que eu acabei de falar, que é o Byung-Chul Han e o Achille Mbembe, falando sobre a necropolítica e essa sociedade do cansaço. Mas eu fiquei extremamente satisfeito. Vocês querem falar considerações finais em relação a Foucault? Eu quero agradecer primeiramente ao professor, né? Muito obrigado, porque foi o senhor que trouxe, né, essa ideia de a gente fazer Michel Foucault, e a gente conheceu, né, toda a trajetória e principalmente o que é prisão, o que é disciplina, e assim a gente conseguiu também se aprofundar, né, totalmente. Né, Michel Foucault, eu indico, né, para todos os nossos ouvintes, né, Vigiar e Punir, né, muito bom para a gente também compreender, como o senhor disse, toda a sociedade. Sociedade. Jadson, consideração? Gostou? Gostei, é uma experiência nova também, né? Nós estamos aqui choca, né? Quando chega... Sim, estar nessa experiência de um podcast, né? Nós estamos ainda no começo da filosofia, baque um pouco. Mas... falar para multidões, Jadson. Mas serve de aprendizado, né? Claro. Também de uma experiência... É uma ferramenta poderosa no trabalho de vocês. Pode deixar registrado. Sim, chega também a tantas pessoas, né? Que não... tem, de certa forma, acesso à filosofia diretamente, mas através da tecnologia, dos meios tecnológicos,
acaba chegando a outras pessoas, né? A Hum. novos lugares. Perfeito. E você, Everton, nosso judoca de Deus? Foi uma experiência, desde a da sala de aula, foi desafiadora, na verdade. Mas aqui também, um grande desafio. A gente chegou aqui tremendo, mas estamos saindo daqui mais tranquilos. Eu, particularmente, eu não conhecia a fundo Foucault, né? Tive essa experiência e o primeiro contato foi muito bom mesmo. Até depois não me limitei ao Ótimo. Vigiar e Punir, fui além. Mas o Vigiar e Punir me chamou muita atenção, porque, por exemplo, eu gostei muito da parte da disciplina, né? Sim. Porque o trato aqui não é impor disciplina, Não. mas autocuidado. Autocuidado. A Perfeito. consciência e a autonomia em si mesmo, sim, né? Sim. Então, Foucault tem essa visão. Cuidar de si. Exatamente. E como ele é contemporâneo do século passado, né? Temos outros filósofos tão distantes e Foucault é tão próximo da gente. Perfeito. E sua visão, seu conhecimento, tantos outros conhecimentos, como nós citamos alguns livros, algumas obras, tantas outras obras que são aplicadas hoje na nossa realidade. Beleza. Então, agradecer a vocês, meninos. E que venham outros. E outros filósofos e outro podcast na vida de vocês para utilizar esse instrumento que vai ser poderoso na vida de vocês. Obrigado a todos, então. Muito